Para fazer essa palestra, eu dividi em algumas dúvidas que geralmente as pessoas têm sobre o que é o que não é dinossauro, como a Terra era nesse tempo, como viveram os dinossauros, sua extinção e quem sobreviveu a essa extinção. Para começar, a gente vai começar falando a quem pertence esse título dinossauro, porque nem todos os dinossauros que viveram naquele período eram dinossauros. Vamos falar sobre o clado, primeiramente, pelo começo. Na biologia, nós temos uma árvore genealógica das espécies. Ela não define quem é pai e mãe de quem, mas sim de quem descende quem. É para definir o ancestral em comum de um grupo de espécies. Esse agrupamento de espécies, esse pequeno galho dessa árvore, nós chamamos de clado. E essa árvore como um todo nós chamamos de árvore filogenética. Esse clado dos dinossauros é chamado de dinossauro e é dividido em dois grupos, os sauristas e os ornitistas, tá bom? Esses nomes, eu pensei em mostrar para vocês a diferença entre eles, mas a diferença entre as duas espécies é coisas anatômicas, então é muito detalhe que para vocês não vai servir muito. Aqui eu trouxe um pequeno exemplo para vocês de árvore filogenética, tá bom? A árvore filogenética dos répteis. Nós temos aqui um ancestral em comum de todos os répteis, que vai dar origem a uma sequência de agrupamentos de espécies, até chegarmos aqui nos crocodilomorfos, que são os nossos crocodilos, nossos jacarés e gaviais, que nós temos hoje em dia, e também os ornitodira, que logo em sequência dão origem ao clado dinossauro e também ao grupo de pterossauro, né? Que é a origem dos pterossauros. Ou seja, nessa árvore filogenética, curto espaço de árvore filogenética, nós percebemos que os pterossauros, por exemplo, que viveram naquele período, não eram dinossauros, porque não estão inseridos aqui no dinossauro. E também percebemos que os Saurotopsidae, nome difícil de falar, e esse nome também que é difícil de falar, eles também não são. Esses daqui eram os répteis aquáticos que tinham naquela era, que dominaram os oceanos por milhares e milhares de anos. Que viveram há milhares e milhares de anos dominando os oceanos naquele período. Além disso também, nós vemos aqui o dinossauro, né? Esse clado dos dinossauros se dividindo em sauristas e ornitistas, tá bom? Esses ornitistas aqui vão ser aqueles dinossauros muito famosos também pelos filmes, como os Triceratops, os Estegossauros e os Anquilossauros, que aparecem em vários filmes da trilogia de Jurassic Park, por exemplo, e os sauristas, que vão dar origem aos saurópodes, que aqui, como a imagem representa perfeitamente, são os dinossauros de pescoço longo, herbívoros, também quadrúpedes, e, claro, a característica principal, eles eram enormes, né, pelo seu grande pescoção. Além dos saurópodes, eles também dão origem aos terópodes, né, os terópodes aqui, que são os carnívoros bípedes, que o mais famoso dele, né, claramente, é o T-Rex, né, o Tiranossauro Rex, e logo em sequência nós temos aqui, como um pequeno spoiler do que vai vir no futuro, as aves modernas que nós temos hoje em dia. Aqui nós temos como o planeta era naquele período, né, quando ele era formado aqui pela Pangeia, né, o supercontinente, e como ele foi se modificando durante milhares e milhares de anos. Aqui está o tempo, tá? Então aqui nesse período ele vai começar a entrar no Jurássico. Vocês veem como o planeta vai se modificando durante todo esse período, vai formando também mais para frente a Laurásia e a Gondwana, né, dois blocos continentais, aqui já se formando a Laurásia e a Gondwana, até se formar em como é distribuído os continentes hoje em dia. Então, isso aqui é importantíssimo para a história do planeta e de todos os seres vivos, né? A formação como os continentes estão hoje em dia. Aqui ainda é a era dos dinossauros, tá? Mesmo por milhares e milhares de anos passando, eles viveram por um extenso período, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E a era dos dinossauros termina aqui em 66 milhões de anos. Aqui. Quando chegar a 66 termina, e vocês vão ver que vai estar muito próximo do que nós temos hoje em dia dos nossos continentes. Aí já até passou, então está bem próximo do que nós temos hoje em dia. Eu vou pular porque demora um pouco até chegar no final.
E finalmente nós chegamos aqui à Era Mesozoica, né? A famosa Era dos Dinossauros, que teve seu início há 252 milhões de anos atrás, ali no período Triássico, né? Dando continuidade ali no Jurássico, que se inicia há 201 milhões de anos atrás, e depois finalizando com o Cretáceo há 66 milhões de anos atrás. Eu sei que isso é muito número e fica confuso falando só isso, só um monte de número. Então eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Aqui ó, os dinossauros, eles perduraram, essa era dos dinossauros perdura por cerca de 186 milhões de anos. Em comparação, nós seres humanos só vivemos 0,1% do que os dinossauros viveram em todo esse período. Ou seja, a gente não é nada, nosso tempo de vida não significa nada para os dinossauros. Aqui embaixo vocês vão ver que eu vou dar uma leve descrição, mas porque eu prefiro descrever a era em seus períodos e não ela como inteira, tá bom? Então aqui nós temos que durante essa era o planeta passou por diversas mudanças geológicas, climáticas e biológicas. Essas mudanças são cruciais também para o entendimento da evolução da vida, porque também nesse período aparece aqui, bem no final, né, os primeiros mamíferos nesse período. Eles não dominam a cena, são pequenos roedores que são simplesmente a sombra desse período, tá? Mas o foco aqui são dinossauros. Então, vamos para o próximo. Falando sobre o Triássico, tá? O Triássico sendo o primeiro estágio da era dos dinossauros, curiosamente, não foi dominado por dinossauros. E a pergunta fica do porquê. E a resposta é simples. O planeta tinha acabado de passar por uma das piores extinções em massa que já ocorreu no planeta em milhares de anos. Cerca de 80% da vida, tanto terrestre e aquática, foram eliminadas por completo. A linha do Equador que divide o mundo tornou a Pangeia, que ainda era formada totalmente junta, mas estava começando o seu processo de separação, tornou a vida na Pangeia, na linha do Equador, totalmente inabitável. Era um deserto escaldante e a vida ali era impossível. Os únicos pontos onde a vida conseguia prosperar com certa qualidade, né, com certo desempenho regular, eram nos seus polos, tá? Esses polos também chamados de berços evolutivos, ocorreram muito no que hoje conhecemos como América do Sul, principalmente no Brasil, na África do Sul também e no noroeste da América do Norte. Vocês podem ver bem aqui. Nessas áreas o clima não era tão hostil, né? Ele era favorável à vida, com vegetações adaptadas ao calor também. E foi o refúgio ecológico de grupos como os terapsídeos, né, os ancestrais dos mamíferos, os arcossauros primitivos, né, nós vemos aqui que são os parentes dos dinossauros e dos crocodilos, e os primeiros dinossauros verdadeiros só surgem nesse período bem no final, bem no finalzinho. Então, esse período aqui não foi marcado por dinossauros, curiosamente está na era dos dinossauros. Aqui eu mostro para vocês um pequeno catálogo de espécies que viveram bem aqui no nosso Brasil. Todas essas espécies são dali da Fundação Santa Maria, né? Esse aqui é um catálogo extenso e os únicos dinossauros que estão aqui são os únicos dois grupos de dinossauros que surgiram lá no final, né? São esses aqui. Este daqui é o carnívoro, bípede, e este aqui é o herbívoro, também bípede, né? Curiosamente. Aqui estão seus filhotes, né, suas versões anteriores, mas vocês percebem que a maioria dos restos aqui ou são teratopsídeos, né, nossos ancestrais, bem lá atrás, ou são répteis, né, como aqui, vocês podem ver que pequenas ali, ó, bem pequenas ali, nós temos os primeiros mamíferos aparecendo, não eram nada. Seguindo, nós passamos para o Jurássico, né, teve seu início marcado com outra extinção, ou seja, o planeta não teve um tempo para respirar muito adequado. Entre um período e outro, né, entre uma grande extinção, nós temos outra extinção. Mas essa extinção varreu do topo ecológico as espécies dominantes do Triássico e deu espaço finalmente para os dinossauros se espalharem pelo mundo e se diversificarem em diferentes ambientes. Como já mencionei,
No Triássico nós não temos a marca, né? Não é tão marcante os dinossauros no Triássico, né? Mas com esse mundo voltando ao zero, foi perfeito para os dinossauros. Porque eles encontraram tempo, encontraram espaço, encontraram recursos, que são os ingredientes perfeitos para a explosão evolutiva. Com isso, né, os dinossauros se espalharam por diversos ambientes, né, como já mencionado, e sua presença dominante e diversidade se expande de forma astronômica no Jurássico. Claro, é importante também falar, uma curiosidade, todos os animais que eu peguei aqui são exatamente desse período, tá? Então, nesse período nós temos aqui o Brachiosauro, o Estegossauro e o Archaeopteryx, que eu vou falar dele mais pra frente. Aqui nós temos outro agrupamento, né, de animais, só que esse daqui também não contém só dinossauros, tá? Contém também pterodátilos, mesmo que aqui seja dinossauros, tá? Não contém só dinossauros, contém pterodátilos, contém aqui outras espécies de répteis marinhos, então é só mais um catálogo para vocês terem uma base dos dinossauros dessa época. Seguindo, nós vamos para o último período, né? Durante a transição entre o Jurássico e o Cretáceo, não teve nenhuma extinção em massa. Na verdade, o que aconteceu para a modificação do Jurássico para o Cretáceo foi que o mundo estava em constante mudança da Pangeia para a Laurasa e Gondwana para a formação atual dos nossos continentes. Essa formação atual dos nossos continentes ocorreu de forma gradativa, então as espécies não sofreram esse impacto repentino dessa mudança ecológica, que muda não só o terreno, como também o clima, como também a vegetação do ambiente, e isso modifica toda a vida, né? Com essa nova configuração geográfica, nós tivemos o surgimento de ambientes que favoreceram o aparecimento de répteis muito famosos na nossa cultura, como aqui o T-Rex, né, o Tiranossauro Rex, o Triceratops, o Espinossauro, o Anquilossauro e o Velociraptor, né, que mais tarde se tornariam os ícones do nosso cinema, né. E também é importante frisar que nesse período apareceram os primeiros animais com bico e pena, especializados em voo ativo, e começam a surgir, né, marcando o início da linhagem das aves modernas. Aqui nós temos mais um catálogo de animais dessa época, novamente, né? Não tem só dinossauros, como está escrito no título, então vamos prosseguir, né? Nós temos aqui, exemplos de que não são dinossauros, aqui o pterodátilo novamente, que ainda está nessa época. Prosseguindo, nós temos a extinção dos dinossauros, né? O fim de um reinado. E nessa parte eu acho que é importante vocês abrirem sua mente e prestarem atenção exatamente no que eu vou falar, tá bom? Imagine um ponto brilhante no céu que dia após dia ele vai crescendo e crescendo, até ficar do tamanho de uma lua pequena. Esse ponto misteriosamente um dia some e de repente, poucas horas depois, ele reaparece no céu cortando nossa atmosfera, cerca de 35 vezes a velocidade do som e de um tamanho tão monstruoso que passa do próprio Monte Everest, a maior montanha que nós temos atualmente. Esse é o asteroide que atingiu o planeta. Ele atinge o planeta numa parte rasa do oceano do Golfo do México. E quando ele atinge a base rochosa desse oceano, ele causa um clarão. Ele causa um clarão que ilumina todo o céu. Uma esfera branca e brilhante e misteriosa cresce e em um raio de 1.500 quilômetros, toda a América Central é devastada. Desde vegetação, solo a animal. Tudo ali é queimado e devastado e catapultado a cerca de dezenas de metros. Falei muito. Quando o meteoro atinge o planeta, cerca de 60 vezes o peso desse próprio asteroide é lançado na atmosfera e no espaço em formas de materiais que nós temos na Terra e também que formaram esse asteroide. Esses materiais, boa parte vai para o espaço, alguns atingem até a Lua e Marte, mas a maior parte volta para a nossa atmosfera.
Esses materiais, quando caem nela, eles caem em tão alta velocidade e se esquentam rapidamente, chegando a temperaturas fáceis de 230 graus Celsius. Esses materiais aquecem nossa atmosfera por inteiro, e tem duas hipóteses para essa parte. A primeira é que a nossa atmosfera se aqueceu cerca de 230 graus por cerca de alguns minutos, o que seria catastrófico para qualquer vida. Ou a pior hipótese, que cerca de nossa atmosfera se aqueceu a 1.250 graus Celsius por aproximadamente apenas um minuto. Qualquer uma dessas opções parece catastrófica, e realmente foi. Esses materiais caindo do céu aqueceram nossa atmosfera e iniciaram dezenas de queimadas por todo o mundo, já que a Pangeia e também Laurasia, Gondwana e a formação atual é formada por basicamente densas florestas. Essas queimadas ocorreram por vários dias, mas ainda não é a pior parte. Quando o meteoro atinge a Terra, ele faz com que todo o oceano ao seu redor recue. E quando esse oceano se acalma, ele volta ao seu estado natural, formando anéis de tsunami de 1 quilômetro de altura. Cerca de hectares e hectares por todo o mundo de costa são submergidos de forma instantânea. Esses anéis de tsunami atingem qualquer área e direção do planeta. Que susto. Além de tudo isso também, as queimadas, junto com a dispersão de aerossóis na nossa atmosfera e outros também acontecimentos que ocorreram, fizeram com que o planeta se tornasse uma grande redoma de uma fumaça negra e claramente tóxica. Essa redoma impediu que a luz do Sol entrasse na nossa atmosfera, fazendo com que o planeta se tornasse completamente escuro e iluminado somente pelas últimas queimadas que ocorreram nele. O planeta ficaria assim por milhares de anos e entraria numa era de gelo por completo. A vida passaria a ser quase impossível. Ou talvez não. Sei que o ponto que eu descrevi agora parece impossível da vida resistir. E sei que o futuro nesse ponto parece completamente incerto, improvável e impossível. Mas a vida mostra regularmente pra gente que ela é adaptada, ela se transforma, ela se modifica e ela sobrevive de formas que a gente não consegue entender na maior parte. Eu sei que eu falei que todo mundo sentiu com a queda do meteoro, e realmente foi. Só que algumas certas áreas sentiram bem menos do que outras. Algumas certas áreas possuíam recursos, eram isoladas o suficiente e manteram a sua temperatura amena, de alguma forma, que a gente também é difícil de explicar hoje em dia. Esses locais específicos, tão específicos, são chamados de santuários. Esses santuários protegeram boa parte da vida que nós temos hoje, indo de pequenos insetos até mesmo pequenos dinossauros. Então, dinossauros foram extintos e sobreviveram? Sim. Na verdade, o que sobreviveu dos dinossauros, não era para aparecer isso. O que sobreviveu dos dinossauros, na verdade, foi um grupo específico. Era um grupo de terópodes, ou seja, eles eram bípedes e carnívoros, chamados de avianos. Os terópodes avianos, eles continham asas, eles não tinham um voo ativo, geralmente eles planavam, eles não tinham um bico completamente, como nós vemos nas aves atuais, mas eles são um ancestral das aves que nós temos hoje em dia moderno. Então, toda vez que você olhar para um pássaro, para um beija-flor coletando néctar de uma flor, ou para um falcão cortando o céu, imagine que um dia seus antepassados pisaram nessa terra tão forte que marcaram ela com seus fósseis e suas pegadas até hoje. Aqui vou mostrar para vocês algumas marcações de penas que continham nos dinossauros. E esse é o elo que liga os dinossauros e as aves. Vocês podem perceber que esses pequenos buraquinhos aqui é onde se conecta a pena. Nós podemos ver, Quilcnopes. Eu tentei achar o nome em português que
pudesse ali colocar, mas não tem, tá? Eu procurei bastante. Mas são pequenas protuberâncias ósseas localizadas na ulna, né, que é o osso do antebraço, são encontradas em áreas modernas para manter a estabilidade durante o voo, né, para manter a pena fixa ao corpo. E também esses quilcnubes aqui são achados em dinossauros, desse grupo de terópodes que eu expliquei, os terópodes avianos. Essa descoberta foi achada em um fóssil de Velociraptor mongoliensis e foi um marco na paleontologia. Esses botões ósseos aqui foram encontrados em fósseis da Mongólia e são idênticos aos das aves atuais, que indicam que essas penas que eles possuíam tinham sim função, tanto de voo como também planagem, também funções de demonstração para acasalamento, como as aves atuais também fazem, por exemplo, o pavão, e outras utilidades. Também mostra que essa estrutura parece muito semelhante com as aves atuais, por isso que eles possuem aqui os raquis e barbas. Raquis é essa haste aqui central e as barbas são esses pequenos pelinhos, né, da pena. E ali nós temos aqui, né, a ponte evolutiva entre dinossauros e aves, a presença desses quilcnubes, né, dinossauros terópodes, como o Velociraptor confirma que eles não só tinham penas, mas que essas penas eram funcionais, como eu já havia dito, e possibilitavam a planagem. E isso também reforça a ideia de que as aves não são só descendentes dos dinossauros, elas são dinossauros. Elas são os nossos dinossauros de uma linhagem específica de terópodes avianos. E aqui eu mostro para vocês um dos principais elos entre os dinossauros e as aves, que é o Archaeopteryx, né? Que é aquele mesmo dinossauro que eu mostrei no Jurássico. Ele está aqui mais representado, que foi um dinossauro terópode do Jurássico, com penas e asas, considerado o elo entre dinossauros e aves. Tinha dentes, cauda óssea, garras nas asas, não voava como aves modernas, apenas planava e fazia voos curtos, como é representado nessa pequena animação aqui. Vocês podem ver que ele possuía aqui toda a própria forma, né, em S das aves atuais. Dá para a gente notar as penas que ele tinha, suas garras aqui bem parecidas também com das aves atuais. E com isso, nós chegamos ao fim, né? Agradeço pelo tempo que vocês me deram para passar conhecimento sobre uma das mais fascinantes continuidades que se passa pela Terra. Queria agradecer também ao SEAD pela oportunidade, especialmente a coordenadora Francisca Jesus Martins, Tarreira Martins, e também ao professor Leandro Alessandro da Silva e Souza por me preparar para essa atividade. Esse é o fim. Interessante. Só tem uma pergunta que eu acho que você vai conseguir tirar de letra. Primeiramente, assim, surreal, né, de parabenizar. Não é nenhuma pergunta, mas eu quero saber de uma consideração sua. Eu sei que para a evolução, a paleontologia, como os fósseis, né, tem uma ligação e são, de certa forma, ligados e têm vínculo de uma disciplina para com a outra. Eu quero que você associe, se eu explicar mais eu vou acabar respondendo, a evolução, a biologia evolutiva, né, com a questão da paleontologia. Quando a gente estuda, a gente está falando de licenciatura, né? Quando a gente está dando aula lá no ensino médio, até mesmo no fundamental, a gente dá biologia evolutiva, evolução, Lamarck, Charles Darwin, seleção natural, e a gente chega no ponto que uma das evidências são os registros fósseis. Qual é a relação dessas duas disciplinas que fazem parte da grade curricular do curso de licenciatura de Ciências Biológicas, né? Qual é essa relação? Paleontologia, que foi que você trouxe, com geologia também, não são duas, são três. Paleonto, geologia e a que eu citei, a primeira. Bom, a geologia, ela define como a gente conhece o nosso mundo, né? Como ele foi no passado e também como ele é no presente.
A paleontologia é o estudo dos fósseis e também dos outros achados que nós temos, como até a própolis, não, tem outro nome, que é para as fezes fossilizadas dos dinossauros. Então ele é o estudo de todos os seres vivos. Os seres vivos são moldados pelo ambiente. Esse ambiente é estudado pela geologia. E toda essa linhagem passada pelo tempo vai se modificando com o tempo em determinado ponto que passa tanto pelo geológico quanto pelo biológico, que entra a passagem entre uma espécie e outra. E daí se conecta tudo com a evolução biológica. Tudo que eu falei aqui se remete à evolução biológica, à paleontologia e à geologia. A geologia determina a estrutura do nosso planeta, vamos assim dizer. E isso eu expliquei quando apareceu aquela pequena animação sobre a formação dos nossos continentes. A paleontologia é o estudo dos ossos, como nós entendemos e escrevemos a nossa história. Só que a evolução, ela não é que está ali, ela faz toda uma parte daquele ali. Nossa evolução como seres vivos, além da nossa própria evolução como seres humanos, é demarcada por várias espécies que passaram antes da gente. E essas espécies são estudadas pela própria paleontologia. Dentro da paleontologia, a gente tem sedimentação, a gente sabe que para datar, né, datação de... até mesmo com datação, quando eu estou falando de datação, estou falando mesmo de... para saber o tempo que aquele registro fóssil está ali, a gente usa... usa, nesse caso, a geologia. O nosso solo, ele é uma constituição de várias sobreposições de terrenos diferentes com diferentes composições.